milhões de consumidores. Estou. Dr. Branco. Prazer em ouvi-lo, como está? Imagine que quando faz uma chamada do seu telemóvel ou envia uma mensagem, alguém pode ilegalmente escutar a conversa ou ler a mensagem. Não estamos a falar de ficção, mas sim do avanço tecnológico que cada dia que passa compromete mais a nossa privacidade. À distância de um simples clique na internet, pode comprar softwares que permitem fazer escutas ilegais. São centenas os sites online que vendem programas capazes de interceptar as comunicações. A partir dos 150 € é possível espiar o próximo. No conhecido site YouTube, encontram-se vídeos que fazem publicidade ao produto. Let's pretend like as if this were an interceptor phone or a spy phone, okay? And let's say this is my own cell phone, okay? The difference is, again, using this analogy, this is the target phone. You're going to give this phone to someone, and you're going to call into it from your own cell phone, and whether it's a spy phone or an interceptor phone, you're going to be able to listen to the surrounding conversations. With the spy phone, you can only listen to surrounding conversations. With the cell phone interceptor, you can not only listen to the surrounding conversations, but you can also listen to the actual live conversations, okay? A reportagem da RTP presenciou um teste a estes softwares. Começamos por observar a interseção de uma mensagem escrita. Foi enviada uma mensagem para o telemóvel onde foi instalado o software. Poucos segundos depois, o SMS é recebido. E logo a seguir, a mesma mensagem também chega ao telemóvel espião. A experiência prossegue para a interseção de uma conversa, uma escuta ilegal. Quando o telemóvel-alvo inicia uma conversação, o telemóvel espião recebe uma mensagem a informar que o aparelho iniciou uma chamada. Basta então ligar o número e fica-se a ouvir a conversa. Isto por telefone, sabe? Preferia que nos encontrássemos para almoçar ou para jantar. Na prática, o que este software permite é ligar o modo de conferência A3 sem autorização do proprietário. Estes são os modos mais avançados, mas existem outros à venda que permitem a localização ou a escuta ambiental. Estamos num dos centros informáticos mais avançados do país. Neste gabinete do Instituto Pedro Nunes, realizam-se testes de segurança e intrusão a empresas que se querem proteger. Aqui trabalham engenheiros que nos explicam os riscos que corremos quando utilizamos o telemóvel. Se for GSM por si só, ou seja, não tem qualquer complemento ou adição de software ou de tecnologias de segurança, as pessoas correm o risco total, não é? Quer dizer, as suas conversações, as suas mensagens, as suas fotografias que enviam por telemóvel, tudo isso pode ser comprometido e interceptado por terceiros. E quando me refiro a terceiros, não só forças policiais, que nesse caso seria uma situação legal e completamente admissível, mas por pessoas que não têm o direito de receber, atacantes, o que quer que seja. Os sites que vendem os softwares indicam que é preciso ter acesso físico durante alguns minutos ao telemóvel que se quer escutar para instalar o programa. Existe outra alternativa, quando os telemóveis são oferecidos ou atribuídos a funcionários já com o programa espião instalado. Mas com mais algumas centenas de euros e alguns conhecimentos informáticos, existem outros métodos que permitem fazer escutas ilegais. Há várias maneiras de fazer esse tipo de coisas. A primeira abordagem baseava-se na alteração do software do telemóvel da vítima, ok? E de maneira a que o telemóvel, quando recebesse uma chamada ou participasse numa chamada, ativasse o chamado modo de conferência para o atacante passar a receber também a voz, a chamada e no caso das mensagens, também receber as mensagens. Uma abordagem mais recente e muito mais eficiente consiste em interceptar as ondas rádio, porque o GSM é baseado em ondas rádio, interceptar as ondas rádio da determinada comunicação que se pretende.
Mas afinal, quais são as vulnerabilidades das redes GSM e de terceira geração? As redes que transportam as nossas conversas, a nossa informação pessoal, quando utilizamos o telemóvel. Fomos à procura de mais explicações no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. O progresso faz sempre em dois sentidos. No bom sentido e disponibilização, tornar mais cómodo e mais funcional o equipamento terminal para as pessoas possam tirar partido mais do equipamento que têm ali ao seu dispor. E, por outro lado, há outro sentido, que é o sentido é o mau sentido, que é o sentido de cada vez se tornam mais vulneráveis a ataques de vírus, de softwares, etc., mal intencionados. Ou seja, se nós comprarmos um telemóvel do mais simples que existe, do mais básico que existe, que não se possa fazer as atualizações, obviamente que este é um equipamento que é o mais seguro de todos. É o menos flexível e é o que está menos ao alcance dos piratas. Quanto mais sofisticado for o equipamento terminal, quanto mais flexibilidade puder oferecer ao cliente e ao utilizador, por outro lado, mais portas estarão abertas para utilizações mal intencionadas. A Lei das Comunicações Eletrónicas refere que a atividade das operadoras está sujeita à proteção de dados pessoais e da privacidade dos seus assinantes. A TMN, a Vodafone e a Ótimos, as 3 operadoras de telefones móveis em Portugal, não aceitaram uma entrevista para explicar que medidas tomam para proteger a vida privada dos seus clientes. Na opinião de um especialista em direito das telecomunicações, advogado de uma operadora, será difícil responsabilizar fabricantes ou operadoras, já que o crime sucede quando se adquire o software. Segundo a lei portuguesa, é proibida a venda, a compra ou a instalação de um dispositivo de escuta. A pena pode ir até aos 2 anos de prisão ou 240 dias de multa. É óbvio que se demonstrar numa situação concreta que houve ali uma falha, que houve ali uma vulnerabilidade do equipamento que permitiu a entrada do terceiro, é óbvio que no limite poderá ser assacada uma responsabilidade ao fabricante. Eu estabeleceria o paralelo com aquilo que se passa numa casa. Se eu contrato com uma empresa a instalação de uma porta com um sistema sofisticado de fechadura e janelas à prova disto e daquilo e daquele outro, e depois se vem a verificar que um ladrão entra facilmente em casa como se de uma criança abrir uma porta se tratasse, é óbvio que eu devo assacar responsabilidades ao fabricante. Ao nível do operador de rede, a situação não é muito diferente. Ter-se-ão que demonstrar que efetivamente há alguma vulnerabilidade na rede que permita a um terceiro entrar nessa rede. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento desse tipo de situações, admito que elas possam existir. A Anacom é a entidade em Portugal que tem a missão de regular e fiscalizar o setor. A Autoridade para as Comunicações está preocupada com a segurança dos consumidores, mas não considera a situação alarmante. Hoje em dia, eu julgo que a indústria, por um lado, participou e desenvolveu um sistema que é, efetivamente, com grande objetivo da invulnerabilidade, que é altamente conseguido, ver, ao fim e ao cabo, que pela evolução das mesmas tecnologias, esse sistema acaba por poder haver intrusão. A intrusão desse sistema é feita em diversos níveis de rede, em diversos pontos da rede, não é? Conforme até os mecanismos que são utilizados para que haja essa incursão. Mas que se não tire daqui a conclusão que as redes, nomeadamente que as redes de segunda geração que estamos a falar, ou mesmo as redes dos outros operadores de comunicações eletrónicas, que se tornaram inseguras. Os programas que permitem fazer escutas ilegais correm nos telemóveis com sistemas operativos Symbian, BlackBerry e Windows Mobile. Quem desenvolveu os softwares apostou nas marcas e nos modelos mais vendidos no mercado. Os telemóveis Nokia são os mais visados. Resta saber o que podem fazer os fabricantes para garantir a segurança do equipamento. A Nokia não aceitou uma entrevista, mas a avaliar pelo seu site, percebemos que estão conscientes do problema, já que anunciam perto de meia centena de programas antivírus. Alguns modelos da Samsung também se encontram na lista de equipamentos onde é possível instalar um software de escuta.